Hoje o canal Lácer traz uma entrevista com o professor João Cossati sobre a relação da bactéria Helicobacter pylori com a odontologia. Professor Cossati, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal Lácer. Iniciando nosso debate, o que é o H. pylori? Boa noite, Maurício. Primeiramente, eu quero agradecer o convite à Lácer por essa oportunidade de estar esclarecendo a população sobre a infecção pelo H. pylori, Helicobacter pylori, que na verdade é uma bactéria gram-negativa, espiralada. Essa bactéria pode ser encontrada parasitando humanos e outros animais também, como cão, algumas aves, né? Uma bactéria que foi descrita já no século XIX por alemães e que ficou um pouco esquecida. Nos anos 80, se teve um grupo australiano que tentou mostrar a correlação da úlcera gástrica, da gastrite crônica com a presença do Helicobacter pylori. Até então, ninguém acreditava que num ambiente tão hostil como é o estômago, devido ao pH muito ácido, algum micro-organismo poderia sobreviver. E essa bactéria, ela tem a capacidade de neutralizar essa acidez do estômago. Ela produz uma enzima chamada urease, e essa urease quebra a ureia, promovendo a presença de amônia no meio. E aí o pH fica mais alcalino, fica básico, permitindo que a bactéria consiga sobreviver no estômago e causar algumas patologias. Professor Cossati, quais são os meios de transmissão do Helicobacter pylori? Com relação à transmissão, é de extrema importância a gente esclarecer a população, porque a gente sabendo o mecanismo de transmissão, a gente começa a entender e ver o que a gente pode fazer e pensar como prevenção. A transmissão se dá principalmente via oral. Essa bactéria já foi descrita na saliva, a gente encontra ela na saliva, e principalmente também na placa bacteriana. Tem diversos trabalhos que mostram, que comprovam a presença dela. A partir daí, chama a atenção que pode ser transmitida por alguns utensílios, como o próprio colher, copo, e até sobre o beijo já se foi levantado, apesar de tudo isso ser sugestivo, né? Hoje se preocupa muito porque já se foi encontrada a bactéria nas fezes. Ela tem a capacidade de atravessar o intestino e ser encontrada nas fezes, o que aventa e o que fortalece a contaminação oral fecal. Por quê? Porque quando você ingere um alimento que foi manipulado com uma água contaminada, você pode adquirir a infecção pelo H. pylori. Quando você bebe uma água contaminada, você pode adquirir a infecção pelo H. pylori. E existe, principalmente em países em desenvolvimento, né, essa infecção ocorre muito precoce. Crianças abaixo de 3 anos de idade já estão infectadas pelo H. pylori. Hoje nós sabemos que mais de 50% da população mundial já está infectada por H. pylori. E principalmente nesses países em desenvolvimento, onde as condições sanitárias são baixas ou inadequadas, né, onde a população de um modo geral ela consome a água e nessa mesma água é largado dejetos do esgoto, né, usa essa água para tomar banho, acaba tendo um ciclo de contaminação. Hoje também já se fala, e não é para alarmar ninguém, né, que principalmente, né, durante a endoscopia, o exame que é feito para detectar a bactéria, né, pode ocorrer transmissão quando, né, as pinças de biópsia ou o próprio endoscópio não está devidamente desinfetado. Existem protocolos que são seguros, mas quando você não respeita, não segue corretamente esses protocolos, pode também ocorrer a transmissão via gástrico. Quais são os sinais e sintomas a infecção pelo H. pylori pode apresentar no ser humano? Maurício, em relação aos sinais e sintomas clínicos que podem ser apresentados por um indivíduo durante a infecção por H. pylori, nós ressaltamos aí a dispepsia, a má digestão, que pode vir seguida de náuseas, desconforto pós as refeições. Nós temos também o paciente levando a perda de peso, uma certa intolerância alimentar, né? Esses sinais clínicos são confundíveis, porque você pode ter outras complicações do trato gástrico superior, né, que podem ser confundíveis com a infecção pelo H. pylori. Então há necessidade de se fazer alguns exames, de se fazer alguns testes, para que possa diferenciar e realmente diagnosticar se a infecção é causada pelo H. pylori. Professor Cossati, quais as consequências uma infecção pelo H. pylori pode acarretar
no ser humano? Bom, como eu já disse, né, pode ser as consequências uma simples queixa de um paciente, uma dispepsia, ou pode se instalar uma gastrite crônica, úlcera gástrica e evoluir para um adenocarcinoma gástrico, que seria o câncer de estômago. Como se faz o diagnóstico de uma infecção pelo H. pylori? O diagnóstico ele é muito importante e ele vem a partir da queixa do indivíduo que procura geralmente o gastro ou uma clínica médica. O diagnóstico geralmente ele é feito por endoscopia, seguido de biópsia, e a gente tem a cultura bacteriana como padrão ouro, né? Existe o teste rápido também, que se faz logo após a endoscopia, onde você utiliza reagentes e que tem mudança de cor nesses kits de acordo com o pH. Já se foi levantado há tempos atrás a possibilidade de se fazer um teste que fosse menos invasivo, que não se utilizasse endoscopia, teste respiratório. Mas viu que esse teste era falho, porque outras bactérias do trato respiratório podem produzir a mesma enzima que o Helicobacter pylori, que é a urease, né, fazendo com que isso demonstre um resultado falso positivo. Essas bactérias do trato respiratório, o indivíduo pode ter e não ter o Helicobacter pylori. Por isso, praticamente não se faz mais o teste respiratório. Qual a relação do H. pylori com a cavidade bucal? Existe alguma relação em casos de recidiva? O Helicobacter pylori é encontrado na saliva e na placa bacteriana. A partir daí, né, nós pensamos logo por que de uma taxa de recidiva muito alta. O paciente ele faz endoscopia, detectada a presença do Helicobacter pylori, responde bem ao tratamento sistêmico que é fornecido pelo médico, e a partir daí passa-se um tempo, logo novamente ele volta com as mesmas queixas, se faz endoscopia e está lá novamente a bactéria. E a gente da odontologia começou a aventar a possibilidade, né, e vários trabalhos vieram mostrando que existia uma relação causa e efeito dessa taxa de recidiva pelos pacientes se auto-infectarem. Então, a partir do momento que você tem, né, o paciente sendo tratado pelo médico, respondendo bem à terapia sistêmica, com antimicrobianos, e você tem o acompanhamento do dentista, a ida ao dentista nessa fase inicial de tratamento, para que possa fazer a adequação do meio bucal, remover a placa bacteriana, é de extrema importância, porque você vai estar evitando a possibilidade dele deglutir, dele voltar a engolir a saliva e se autocontaminar. Porque nós sabemos que o antimicrobiano ele tem um efeito passageiro no organismo do paciente. Então, passa esse efeito, ele está sujeito novamente a deglutir, a engolir a saliva, né, presente na cavidade bucal, que está banhando essa placa bacteriana, que tem a presença do micro-organismo e apresentar os mesmos sinais e sintomas clínicos anteriormente. Então, a ida ao dentista se torna de extrema importância. Eu ainda indicaria que esse indivíduo, nesse momento que está fazendo a visita ao dentista, fizesse um enxaguatório bucal, que tivesse uma eficiência em cima de bactérias gram-positivas, gram-negativas, que é o caso do Helicobacter pylori. Hoje nós disponibilizamos, né, da clorexidina, nós temos a peroxidina, que alcança, né, micro-organismo na cavidade bucal com uma substantividade, ou seja, com tempo de ação prolongado de 12 em 12 horas, e que pode ser um coadjuvante também na terapia, né, do dentista e principalmente do acompanhamento do médico com a medicação que foi fornecida para o paciente. Qual a importância da visita ao dentista durante o tratamento preconizado pelo médico na infecção pelo H. pylori? A importância da visita ao dentista durante a terapia com o antimicrobiano, que é sugerida pelo médico, é porque você remove a placa bacteriana, que são depósitos microbianos na cavidade bucal, e nesse depósito, como eu já falei anteriormente, você tem a presença do Helicobacter pylori. Quando passa o efeito do medicamento, o indivíduo ele deglutindo a saliva, ele engolindo a saliva contaminada pelo Helicobacter pylori, ele passa a apresentar os mesmos sinais e sintomas clínicos anteriormente apresentados antes da terapia com antimicrobiano. Então fica um ciclo vicioso. Ele trata, passa um tempo, daqui a pouco, novamente, ele está com os mesmos sinais e sintomas clínicos, faz endoscopia, que é um teste desconfortável para o paciente, e está lá a presença do Helicobacter pylori. Nós temos vários trabalhos hoje que mostram que quando um grupo de indivíduos é tratado apenas sistemicamente com antimicrobiano, ele responde positivamente ao tratamento. E temos um outro grupo de indivíduos que é tratado sistemicamente com antimicrobiano e
concomitantemente, ele vai ao dentista para fazer adequação do meio bucal, remoção de biofilme, de placa bacteriana. Os resultados desses dois grupos, resultados de vários estudos, mostram que o grupo que tem resposta positiva ao tratamento antimicrobiano e justamente indo ao dentista, ele tem uma taxa de recidiva quase que nula, bem menor. Ou pelo menos o tempo de recidiva fica muito mais espaçado. Nós temos trabalhos que mostram aí que simplesmente, né, a diferença de um grupo que é tratado somente com o médico e o outro grupo que tem o tratamento médico acompanhado com o dentista, nós temos uma diferença às vezes aí de 4, 5 anos para se ter taxa de recidivas considerada estatisticamente. Professor Cossati, muito obrigado pela atualização da relação do Helicobacter pylori com a odontologia. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade, espero ter conseguido contribuir com um pouco de esclarecimento sobre a infecção do Helicobacter pylori. Hoje nós trabalhamos em parceria com a clínica de gastroenterologia, com a clínica médica, recebemos muito paciente. Hoje já se tem a consciência desse tratamento concomitante com o médico e o cirurgião dentista. Eu espero que não só o meio acadêmico, mas como a população, ela tenha consciência da importância de um tratamento, de um diagnóstico precoce com relação à infecção pelo Helicobacter pylori. Bom, pessoal, se inscrevam no canal Lácer, sigam as nossas mídias sociais e qualquer dúvida sobre o tema abordado hoje, entre em contato com o professor Cossati no e-mail descrito aqui na descrição. Muito obrigado.